Olha aí, ó, nós estamos nesse tempo que agora voltamos às férias, principalmente nas escolas que já estão atendendo as crianças. Então, vem uma pergunta, pode até parecer que não, mas muitos pais que estavam acostumados a deixar os seus filhos nas escolas e trabalhando durante o ano todo, já estavam meio que sem aquele hábito de passar o tempo com os filhos. E isso tem alguma dificuldade para alguns pais. Por isso, vamos dar uma olhadinha no VT agora, antes para vocês analisarem bem, para a gente conversar sobre esse assunto. Dá uma olhada. Férias sempre são sinônimo de diversão, brincadeiras e viagens. Porém, desde o surgimento da pandemia de Covid-19, muito se teve de mudar na rotina das crianças, começando com as aulas em um modelo híbrido, à distância. E agora, nas férias, muitos pais estão com a mesma dúvida: o que fazer para distrair as crianças em casa? Uma boa opção para quem quer se divertir ao ar livre nesse período são os parques ecológicos e urbanos. Caso a família queira viajar e não passar pelo aeroporto, uma opção é pegar a estrada. Esse ano, com algum fôlego, as instituições preparam dezenas de atividades virtuais e presenciais em um tempo em que é necessário sair com muito cuidado. Tem entretenimento em shoppings com horários marcados para não aglomerar, brincadeiras em casa, peças de teatro nos palcos e online, experiências com arte e adrenalina em parques de diversão, mantendo o distanciamento e o uso de máscara. É necessário proporcionar o lazer para que o psicológico seja o menos afetado possível. Saiba o que fazer com seus pequenos agora no nosso Papo Reto. Muito bem, minha gente, muito bem. Olha, o assunto é interessante, hein? Agora nós estamos na época de férias, é meio estranho falar época de férias em plena pandemia, né? Onde a maioria de todos nós tivemos que ficar em casa, trancado, muita gente trabalhando em casa e as crianças junto. Mas muitas crianças voltaram para as aulas e os pais tiveram um certo respiro também. Não é fácil, não. Por isso eu tenho a alegria aqui de trazer hoje para falar com a gente, mais uma vez, ela que é uma bênção, é uma simpatia de pessoa, sem dizer que super competente. A nossa querida Meire Camia. Meirinha, boa tarde, minha linda. Boa tarde, Padre Marcos. Que alegria estar aqui novamente com você. Grande Meirinha. Meirinha que é psicóloga, teóloga, olha só. Meirinha, eu estava falando que eu fico pensando assim, né? O que fazer com as crianças que agora voltaram de férias? Como que os pais, os responsáveis devem agir com elas? Mas aí eu estava pensando aqui, né? Você lembra, Meirinha, os pais de uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, tinham uma média de 4 filhos, 3, 4, 5, 6. Você imagina na época de férias esses pais, o que eles tinham que fazer? Eram outros tempos, eu sei, mas os filhos estão tudo por aí criado, hein? E muitos até muito bem criados. Agora a pergunta que não quer se calar. Estamos vivendo uma nova era, onde os pais hoje têm um número menor de filhos. 2, 1, 2, 3, assim escapando. Então a gente vê uma diminuição, porém, a gente vê assim que os pais hoje trabalham, o marido, a esposa, os filhos, a escola se tornou um dos lugares muito importantes para os pais ajudarem os pais a criarem os filhos. Claro que a educação principal é do pai e da mãe. Mas a questão é o seguinte, voltando às férias, quais seriam os limites que esses pais agora tendo que pegar os filhos de volta, quais seriam os limites que precisam ser estabelecidos para essas crianças que estão voltando das férias? Padre, em primeiro lugar, a gente precisa relembrar que a educação é uma coisa dos pais, é da família. O que aconteceu durante esse período que você estava falando, daquela época antiga até essa, é que mudou o modelo mental e a gente se confundiu com relação às responsabilidades. E acabamos delegando demais responsabilidades para as instituições.
que são as escolas, né? Às vezes até casa de avô, de avó, entendeu? E a pandemia, o que ela trouxe? O filho de volta para casa. Entende? Antes, as crianças ficavam mais tempo dentro de casa junto com os pais. Essa era a diferença. Não tinha shopping, não tinha tantos apelos de diversão e de distração. E a gente também se enganou achando que diversão é consumo. Então a gente acha que para a criança se divertir, ela tem que comprar alguma coisa, estar num brinquedo, num parque, em alguma coisa para estimular a criança. Mas ao contrário, gente, a criança já tem estímulo demais, ela está se distraindo demais e criança não tem foco. Esse é o problema das nossas crianças hoje. Elas estão estressadas de tanto apelo, de tanta coisa, né? E ela precisa desenvolver foco. Então, a criança, a sua pergunta foi ótima com relação aos limites, porque a criança precisa de limite. E hoje as nossas crianças não têm. Como é que é dar limite? É ficar dando bronca? Não! É só você estabelecer uma rotina saudável, em primeiro lugar, nessas férias para as crianças. Criança segura, criança com autoconfiança, ela precisa de uma rotina saudável. Acordar no mesmo horário, nada dessas coisas de ficar dormindo até tarde, acordar na hora do almoço, não. As refeições precisam ser mantidas em horários corretos. Criança tem que dormir cedo, porque senão ela não produz os hormônios do crescimento que acontecem durante a noite. Os horários, por exemplo, para brincar no videogame, essas coisas todas, tem que ter prazo estabelecido, não é para ficar o dia todo e criança não é para ficar largada. Então, os pais que decidiram ser pais precisam se empoderar desse papel, dessa responsabilidade é de vocês que tiveram filhos, vocês escolheram, então cabe a vocês dar um tempo na agenda de vocês para que vocês se dediquem à educação. Então tem várias atividades que você pode fazer que você vai juntar o relacionamento, a brincadeira e ainda vai desenvolver as virtudes nos seus filhos. Então, por exemplo, na brincadeira, vamos supor que você reservou meia hora do dia para estar com seus filhos, ok? Meia hora num dia que tem 24 horas é pouco, não é, padre? Pouco. Qualquer pessoa consegue. Pouco. Meia hora para aquele ser que é o mais importante, que você diz que é o mais importante da tua vida, meia hora não vai matar ninguém. Meia hora, o que você pode fazer? A cada dia você vai desenvolver uma habilidade no seu filho junto com você. Então, o que você quer para o futuro do teu filho? Você quer que ele saiba ler? Então você vai pegar nessa meia hora e você vai ler um livro junto com o seu filho. Ele lê um parágrafo, você lê outro, aí vocês falam, comentam sobre o livro. Então todo dia, nesse período, você pode fazer isso. Ou, para não ficar aquela coisa chata, né? Para variar, você pode pegar um outro dia e falar: olha, filho, vou te ajudar, vamos brincar de arrumar o armário de brinquedos. Vamos limpar a sala hoje. Porque a gente também tem que tirar um pouco esse conceito de que trabalho de casa é chato, de que trabalho de casa é castigo. A gente tem que ensinar as crianças a manterem o espaço deles e como brincadeira, que eles vão adorar a sua companhia, né? Adoram a companhia de pai e mãe, faça isso. Por exemplo, outra coisa, né, padre? Aos sábados ou domingos, sei lá, no final de semana, chama a criança para fazer uma culinária. Sabe, me ajuda a fazer um bolo, enquanto eu estou fazendo aqui, você bate isso, trabalha na massinha, e com isso você já vai desenvolvendo toda a habilidade da criança. Verdade. Nessa pandemia, padre, as crianças com menos de 7 anos foram muito prejudicadas no ensino. A inteligência da criança, ela tem um prazo, a gente precisa desenvolver a habilidade naquele prazo correto. E as crianças pequenas, elas não aprendem virtualmente, elas só aprendem pegando nas coisas, elas são muito operacionais. Sim. Então, quem tem filho pequeno precisa desenvolver a inteligência da criança com massinha, brincando, desenhando, fazendo coisas, Sim. pulando, sabe? Fazendo a criança lá pular um pouquinho, essas coisas, sabe? Porque é dessa forma que a criança aprende e desenvolve a inteligência. Perfeito. E olha, padre, por exemplo, dá para você fazer brinquedo com arroz, com feijão,
sabe, instrumento musical, você coloca dentro de copo descartável, tampa e faz o chacoalhinho com sons diferentes. Sim. Então, você tem recursos, né? Você não precisa comprar nada, você já tem tudo em casa. Agora, Meirinha, maravilhoso. Essa introdução que você fez foi ótima, porque já muitos pais já falam, puxa vida, a educação primeira é nossa, é minha, do meu esposo, não é delegar. Você já deixou isso bem claro. E me inspirou cada vez mais a fazer aquilo que já fizemos no sábado último, lá na minha paróquia. Trabalhar os casais que querem se casar, para que quando eles tiverem filhos, já trabalhar toda essa deixa, que eles são os responsáveis, que eles que devem participar, que tem até essa idade primeira, que é muito importante os pais estarem juntos, não é? E tomar cuidado e colocar limites. Isso é maravilhoso, mas já eu continuo falando com você, minha linda Meirinha, porque agora eu tenho esse recado muito importante aqui, ó. Mas vamos lá, a nossa querida Meirinha. Meiri. Vamos lá. Você é maravilhosa, Meiri. Meiri, fizeram uma pergunta aqui, ó. Veio uma pergunta. O pessoal, para você ver como o pessoal participa, hein? As pessoas querem saber, por exemplo, a minha irmã, ela também é pedagoga e tal. E ela trabalha muito isso que você falou com os meus sobrinhos, né? Ela participa, ela faz eles se mexerem, como você falou. Mas, o meu sobrinho mais velho, né? As crianças todas, mas já tá com aquele vício de pegar o celular, videogame, essas coisas, e fica. E ela se escabela muitas vezes. A pergunta de muitas mães é essa aqui, Meirinha. O que fazer quando a criança está viciada em videogame? Como colocar limites? De que maneira? De uma maneira importante para a mãe e para o pai colocar. Padre, é o seguinte, os pais precisam assumir a responsabilidade e a autoridade dentro da casa, porque durante esse percurso aí do desenvolvimento, né, da nossa sociedade, a coisa se inverteu, porque antigamente quem mandava na casa eram os pais, e hoje quem está mandando na casa são os filhos, e essa é a grande doença da nossa sociedade. Os pais precisam resgatar a autoridade na casa. Quem coloca a regra na casa são os pais, é pai e mãe. Então, em primeiro lugar, isso. Quem manda é pai. Aí é o seguinte, nós temos círculos viciosos e círculos virtuosos, o vicioso e o virtuoso. O vicioso é aquele mais ligado aos pecados, sabe assim? O círculo vicioso é tudo aquilo que te distancia de um bem viver. Por exemplo, a gula vai sempre te trazer um problema de saúde por conta da obesidade. Então, não dá para deixar a criança comer tudo que quer, perfeito? A preguiça também vai te levar para o sedentarismo. Então, é círculo vicioso. O que os pais precisam fazer e qual foi a grande missão dada a eles? Então, quando você, que é pai e mãe, que está assistindo e assumiu o papel de pai e mãe, você assumiu para criar círculos virtuosos nos seus filhos. Então, você precisa ensinar responsabilidade, disciplina, força de vontade, paciência, tolerância, é isso. E como é que você faz isso? Através de regras. Então, a regra vai colocar o teu filho na linha. Então, o filho vai sempre querer escovar dente a hora que ele quer? Não! É o pai e a mãe que vai ter que falar, vai agora. Você vai ter que escovar o dente agora, vai tomar banho agora, você vai desligar esse celular agora. Então, é dessa forma simples e prática, viu, padre, que a gente estabelece limite. Não é assim, será que você poderia, por favor, desligar o seu celular agora? Com uma criança de 3 anos. Não, são os pais, entende? Então, é assim, qual que é a grande dificuldade na educação, padre? Que a educação se faz por exemplo, e os pais não querem dar o exemplo que está com preguiça. Então, por exemplo, você quer que seu filho tenha uma boa saúde? Precisa se mexer. As crianças estão sedentárias. Isso significa pai e mãe levantar também da cadeira e fazer uma caminhada junto com os filhos. Perfeito. Entende? O filho aprende olhando pai e mãe, não ouvindo pai e mãe. Você quer que seu filho tenha uma saúde boa? Então tem que comer comida saudável.
O prato do pai e da mãe tem que estar cheio de salada, tem que ter legume, entende? Então não dá para hoje a gente ter essa discrepância entre aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente efetivamente faz. E esse é o grande problema, porque os pais, eles falam assim, ó, por exemplo, quem mora em apartamento, a pessoa fala assim, mas as crianças não têm espaço para brincar. Mas quem mora em casa também não sai. Os pais também não saem para brincar com as crianças, não vão para parque porque tem preguiça, perfeito? Sim. Então, educação exige sacrifícios. Então, o amor exige sacrifícios. Eu preciso deixar de fazer algo que é gostosinho para mim, do tipo a minha preguiça no sofá, no domingão, né? E sair para fazer um exercício físico com meu filho, brincando com ele. Não precisa ser uma maratona, mas pelo menos eu vou correr um pouquinho com ele, jogar uma bolinha um pouquinho, faça um pouquinho do seu esforço, né? Por ele, pelo seu filho você vai fazer, não é por você. Você vai fazer por amor a ele, perfeito. Porque foi para isso que você teve, não é verdade? Então, essa consciência que os pais precisam ter agora, porque senão a criança, fica uma situação de criança jogada, padre. É assim, começa as aulas, os pais falam, eba, tenho onde largar o meu filho, alguém pega para cuidar. Entendeu? E aí quando vem as férias, os pais falam, pelo amor de Deus, eu tenho que agora ficar com esse problema, porque eu não sei o que fazer com o meu filho e ele não para quieto na minha casa. E aí o filho acaba se tornando muito mais um fardo do que uma bênção. E todo filho deveria ser bênção na vida dos pais. Com certeza. Ô Meirinha, então na verdade, os pais, na verdade, principalmente essa nova, vamos falar logo às claras, essa nova geração de pais tem que ser reeducados quando falar de planejar em ter filhos. Porque o bombardeio hoje do mundo comercial, dá tudo para o teu filho, tá aí de mão beijada. E se os pais ficar com medinho de perder o amor do filho, sem aprender a falar não para ele, o mundo está perdido. Porque quem é que vai aguentar esses filhos que fica tudo sem educação, não tem limites, não é verdade? Não sabe fazer. Essa é uma juventude preguiçosa e que leva um desgosto amanhã para os pais. Então, os pais deveriam ser reeducados de verdade sobre a base de ser pai e a base de ser mãe. E não delegar à sociedade, não delegar a terceiros a educação que cabe a eles. Então, é melhor que eles não tivessem os filhos. Não é verdade? Exato. E assim, aí a pessoa fala assim, mas eu não sou psicóloga, eu não sou pedagoga, eu não tenho condição de saber o que fazer com meu filho. Pesquisa na internet. Gente, informação hoje tem de tudo, então fala lá, quantos anos tem teu filho? Você vai ver na internet todas as atividades que você pode fazer. A partir dos 4 anos, a criança já tem condição de abarcar algumas responsabilidadezinhas, brincando com você, passando roupa junto, pegando roupa do varal, te ajudando na cozinha. Uma série de coisas as crianças podem fazer junto com você. E eu vou falar uma coisa. Sabe que criança se diverte? Sabe com o quê? Com teu olhar, com a tua presença. Quantos adultos hoje não sofrem tanto porque a vida inteira queriam o olhar do pai e da mãe, olhando para eles. Perfeito. E eles não tiveram o olho do pai e da mãe. Pois é. Então, a criança gosta disso. Elas querem você olhando nos olhos dela, elas querem ser vistas por você. Ela quer o pai, quer a mãe, quer o pai e a mãe presente. Isso, é isso. A presença. Com isso elas se divertem, de qualquer jeito, não importa Meirinha, o que você faz. Você é maravilhosa, Meirinha. Você falou tudo. Você está de parabéns. Vamos dar uma salva de palma para a Meirinha aqui, ó. Pelo amor de Deus! Você falou tudo, menina. Não podemos esquecer que você é teóloga também. Por isso você está falando com essa majestade toda. Meirinha, com certeza, viu? Teologia mudou minha vida. E ela faz mágica também, faz mágica essa moça. Meirinha, um grande beijão no teu coração. Muito obrigado. Você sabe que o nosso horário aqui, ele é bem pequenininho, né? Mas você já ajudou muito hoje. Deus abençoe, viu? Obrigada. Padre, posso falar do curso para pais e mães que querem desenvolver essa habilidade de educação para os filhos? Eu tenho um curso para crianças de 0 a 12 anos e um outro curso para
adolescentes. Eu vou ensinar vocês a fazerem gestão financeira, a gestão de inteligência emocional, desenvolver essas virtudes todas que a gente falou de uma forma bem prática. Então, vai lá no meu site, que é o www.meiricamia.com, e me siga lá no Instagram, que eu sempre coloco dicas lá também de comportamento. Meire Camia. Maravilha. Gente, obrigada, padre. Tamo junto, Meirinha. Você é maravilhosa. Nós amamos Muito você. obrigada. Ai. Gente, olha aqui, ó. Nós amamos a Meirinha. Você vê a Meirinha, ela é bonitona, ela se arruma toda, né? Toda chique.